Abertura, então, da Assembleia Geral da ONU com recados, reforma administrativa, moratória da soja e a medida provisória que prevê, então, a tributação de financiamentos do agro, como as LCAs. Assuntos, então, para Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, nossa parceira aqui. Muito bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Simone. É um dia cheio, como você está elencando aí na pauta de hoje, não é mesmo? A gente tem muita coisa, né? Você tem muita coisa para analisar aqui para a gente. Esses destaques que eu dei agora aqui. Recados na ONU, né? Foram muitos hoje. Presidente Lula defendendo a soberania, né, do país, criticando as medidas unilaterais. Né? Não citou em específico aí o Donald Trump, mas falou em relação às medidas unilaterais. Recados à extrema-direita. E Trump no uso das tarifas também, falando mecanismo de defesa, né, para ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu elogio aí de Trump a Lula, né, e uma reunião que que está prevista, né, e pode acontecer aí já na semana que vem. Como é que você avalia tudo isso, Ana? Olha, o Lula acabou tendo uma terça-feira gorda, dá para se dizer, como se falava do carnaval. Ironia à parte, Simone, o fato é que, para o Brasil, a manifestação do presidente Lula reforçou aquelas convicções que ele tem reafirmado com frequência a respeito da questão do Poder Judiciário brasileiro no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, da questão do tarifaço adotado pela Casa Branca, influenciado pela participação do deputado Eduardo Bolsonaro e de outros agentes brasileiros que estão querendo impor, via Estados Unidos, sanções mais graves, como agora a que foi imposta com a Lei Magnitsky em relação à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Todo este conjunto de fatores que agravam a tensão entre os dois países, além, evidentemente, da gravidade das consequências econômicas e sociais do tarifaço imposto pela Casa Branca a diversos produtos brasileiros. O fato é que no dia de hoje, ao fazer a abertura nas Nações Unidas da sessão especial, o presidente da República acabou reforçando aquelas convicções que tem a respeito desses temas. E, por incrível que pareça, aquilo que parecia impossível aconteceu. Um encontro casual no corredor das Nações Unidas, lá em Nova York, entre o Donald Trump, o dono da casa, o presidente dos Estados Unidos, e o próprio presidente Lula. Segundo o próprio Donald Trump, que publicamente falou na sequência da sessão de hoje nas Nações Unidas, fez elogios dizendo que foi um encontro amistoso, muito agradável e que ele admira muito o Lula. Foi 20 segundos, o próprio Donald Trump revelou nisso, fazendo na abertura do seu pronunciamento. O que não deixa de ser surpreendente. Que jogo está fazendo o presidente americano nesse momento? Os dois países, provocados pelo tarifaço e pelas medidas de sanção adotadas pela Casa Branca, a autoridade do Poder Judiciário brasileiro. Então, aí você tem que entender que o jogo de Donald Trump é um jogo diferente, não é da política convencional. O fato é que o Brasil saiu bem nessa fotografia, depois dos elogios, depois de tudo que o presidente Lula falou a respeito disso, cobrando medidas. E, além do mais, também essa informação dada aqui pelo Agro Mais, da possível assinatura até dezembro do acordo Mercosul-União Europeia, que vem na rasteira de uma reação às sanções econômicas impostas pelo tarifaço de Trump aos Estados Unidos e também aos países da União Europeia. Há também uma outra questão importante, é que a Câmara dos Deputados, como você mencionou, Simone, deve votar essa semana a iniciar o debate sobre a reforma administrativa. Aliás, a Câmara, que decepcionou a nação brasileira na semana passada ao votar a toque de caixa, a chamada PEC da blindagem, ela tem que dar uma resposta mais adequada em temas que interessem à sociedade brasileira e não apenas à corporação e ao interesse dos deputados e senadores e também dos presidentes dos partidos que agora também estariam abrigados por uma emenda à PEC da blindagem, também abrigados por essa proteção legal, dando a eles uma garantia de inimputabilidade em relação ao cometimento de crimes, porque somente com
autorização da Câmara, eles poderão ser processados. Então, é de fato uma situação inaceitável, foi um tiro no pé que os deputados deram ao aprovar essa PEC da blindagem. Agora, a bola está com o Senado Federal, vamos ver o que vai acontecer. Então, aprovar e iniciar um debate sobre reforma administrativa é a questão mais urgente que a Câmara deve dar resposta. Além disso, a questão relacionada a licenciamento ambiental, a todos os temas que interessam, de fato, a realidade brasileira em temas essenciais, como a questão reclamada pelas entidades ligadas à produção de soja e algodão, Simone, sobre a logística brasileira. O Congresso está de costas para debater essas questões que são as grandes vulnerabilidades que nós temos, uma logística ineficiente, e aí a Câmara e o Senado estão alheias a essa grande demanda, essa grande agenda da produção rural brasileira que precisa se proteger. Não temos aí abastecimento suficiente, não temos autossuficiência nos insumos mais importantes, como é o caso de fertilizantes, e nada disso está na pauta do Congresso Nacional, Simone. Tá certo. Ana, hoje teve reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Alguns assuntos aqui que a gente vai colocar o presidente da FPA falando, né, como em relação à posição contrária à tributação das LCAs. A gente também vai falar da moratória da soja, mas o presidente da FPA, Pedro Lupion, falou aí desse encontro, esse rápido encontro entre os presidentes Lula e Trump, que teve, então, elogios, como a gente falou, de Trump ao presidente Lula. Vamos ouvi-lo. Os presidentes se encontraram. O primeiro discurso na ONU, por tradição, é do presidente brasileiro. Ele saiu de lá, encontrou com o presidente americano, conversaram 20 segundos, segundo o relato do Trump. Eu não acho que 20 segundos não apaixona ninguém, mas só se for amor à primeira vista. Mas nós estamos com uma situação muito complicada em relação às tarifas. Eu vou falar do meu estado, principalmente, a questão da madeira, do compensado, da madeira serrada, da moldura, das cercas. É um problema seríssimo, seríssimo. Nós estamos com mais de 10 indústrias fechadas com funcionários dispensados. Só no estado do Paraná são quase 5 mil pessoas que foram para a rua por causa da dificuldade de exportação para os Estados Unidos. Sem contar os outros setores, falando de frutas, falando de carnes, questão do café que ainda não está resolvida. Tudo aquilo que for positivo para ajudar a resolver esse problema, está ótimo. Agora, vamos lá, não acredito que o presidente Trump, por causa de um encontro de 20 segundos, vá voltar atrás de tudo que ele disse sobre o Supremo, sobre Big Tech, sobre PIX, sobre questões do Estado, sobre posicionamentos políticos, né? Seria muita ingenuidade de nós todos acreditarmos nisso. É um jogo de estratégia, um jogo de xadrez, é assim que funciona a geopolítica e é bom que está acontecendo lá dentro da ONU mesmo, já se acertam por lá e resolve tudo. Vamos ver como é que vai ser esse encontro, né, Ana? A gente vê aí o presidente Lupion, da FPA, não acreditando, né, que vai sair alguma coisa positiva desse encontro, né? Mas o fato é que vai ser o primeiro encontro, não é, do Brasil, né, na Casa Branca. Enfim, a gente não sabe se vai ser presencial, se vai ser por telefone, mas enfim, seria essa primeira conversa em relação às tarifas. Se o Trump vai ceder ou não, isso já é um passo lá para frente, né? É verdade, bem avaliado, Simone, exatamente isso. Eu vou acrescentar aquilo que o Pedro Lupion falou sobre o Paraná, no caso da madeira, celulose, aglomerados e tal. No Rio Grande do Sul, o grande prejuízo já apurado pela indústria calçadista é o setor de calçados. E a estimativa da Bicalçados é de que pelo menos 8 mil empregos seriam perdidos por conta do tarifado. Então, há já um efeito negativo e perverso sobre o nível do emprego e da receita das empresas, criando uma dificuldade adicional. Na verdade, a brincadeira que fez o Pedro Lupion é entendido, essa reunião, esse encontro de 20 segundos, é evidente que ele não é resolutivo para nada, mas ele é como se fosse a porta de entrada. Como é que você cumprimenta um amigo? Então, se abraçaram, sorridentes, já é uma, digamos, abertura, não é a solução, mas a abertura já tem um lado positivo de que a conversa que terão por telefone ou por videoconferência, talvez na próxima semana, esta sim vai ser a hora da verdade. Essa foi apenas a encenação daquilo que pode acontecer na semana que vem, com os números na mesa e com os interesses dos dois países para serem tratados pelos dois presidentes que têm essa responsabilidade, Simone.
E, Ana, o presidente Pedro Lupion da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, e hoje na reunião também, né, foi avaliado os impactos, né, em relação às letras, a tributação, né, das letras de crédito do agronegócio, que são as LCAs. Posição contrária aí, segundo a FPA. Vamos ouvi-lo antes. A Frente Parlamentar da Agropecuária não fez e não fará nenhum tipo de acordo referente à tributação de LCAs em 7,5%. Não existe isso. Nós não fizemos esse acordo e nós não vamos aceitar. Não há possibilidade da gente fazer isso. Nós falamos desde o começo dessa medida provisória sobre a negativa que nós tínhamos, ou seja, a resistência que nós temos sobre a tributação das LCAs, que são boa parte da composição do crédito agrícola no país. Nós estamos forçando o máximo que a gente pode, nós estamos tentando a negociação, nós apresentamos uma série de medidas que poderiam, se derrotados fôssemos, amenizar essa questão, mas nós estamos dispostos, inclusive, a abrir mão de qualquer ponto ou qualquer alternativa apresentada pelo governo em qualquer outra área referente à tributação do nosso setor para evitar a tributação de LCAs. Então, não há qualquer tipo de acordo com a FPA sobre isso. Hoje, inclusive, falei com o secretário Durigan. O secretário Durigan me disse que ele, particularmente, não falou que nós fizemos um acordo sobre a tributação das LCAs e nós reiteramos o posicionamento, que a Frente Parlamentar da Agropecuária não aceita a tributação de LCA. 303 está passando por uma série de articulações dentro do Congresso. São vários temas que estão na medida provisória que nós sim apoiamos, tributação de BETs, a questão das fintechs e tantos outros temas que estão ali dentro, que a gente apoia, que não temos problema com isso. Agora, na questão setorial específica sobre a composição de crédito agrícola, que é a questão das LCAs, dos CRAs, dos WAs e de todos esses títulos, nós temos uma posição muito clara de não tributar e nós queremos que continue isento. Ponto. Aí o efeito negativo, né, segundo o Pedro Lupion, nessa composição aí do crédito agrícola, não é, Ana? Olha, de fato, aí tem razão a FPA, porque é injusto, é uma cobrança adicional que encarece o custo de produção, porque é o financiamento que vai garantir o novo plantio dos agricultores brasileiros. Dito isso, tem que se lembrar que hoje há uma carência enorme e também o custo da logística brasileira. Então, nós estamos vivendo um dilema muito grande no campo, que é exatamente assim, uma queda dos preços dos produtos agrícolas no mercado internacional e também um aumento dos custos de produção. Então, essa conta pode não fechar. Evidentemente que todos os bons agricultores estão aí medindo, usando a caneta para fazer as contas certinhas para não ter problema ali adiante. Então, fazer um aumento de custo financeiro das operações como a LCA não é realmente, como defende a Frente Parlamentar da Agricultura, um momento adequado para o governo tomar essa decisão. Deve encontrar outras fontes de receita que não é essa. E aí, de novo, volta a questão da prioridade para aprovar a reforma administrativa, para tentar, através de uma reforma de modernização e maior eficiência do funcionamento da burocracia pública, federal, estadual e municipal, a reduzir os custos do tamanho desse Estado, que quem paga, em última análise, é o produtor, seja produtor rural, seja a indústria, o comércio, a área de serviço e nós, cidadãos. Mas o Estado é caro e é ineficiente. Mais um assunto aqui para a tua análise, Ana. Em agosto a gente falou aqui que a Justiça ela suspendeu a decisão do CAD que tinha então determinado a paralisação daquele acordo, né, acordo da moratória da soja, que impedia então a compra aí da soja plantada em áreas desmatadas da Amazônia. A indústria ela entrou com uma liminar contra essa decisão do CAD e foi atendida. A gente deu aqui, inclusive, falando com a ProSoja Brasil. E hoje o presidente da FPA, Pedro Lupion, ele destacou que a bancada do agro no Congresso ela vai trabalhar, então, para que o governo federal se retire da discussão da moratória da soja que está em andamento no CAD. Como é que você avalia toda essa questão? A gente vê aí a Frente Parlamentar se manifestando, né, e tem essa decisão ainda em relação à Justiça e CAD. Vamos Essa ouvi-lo. é uma situação complicada. Olha, Ana, vamos ouvi-lo então rapidinho o que o Lupion falou. Moratória da soja, questão fechada na FPA. Nós somos contra a moratória da soja, vamos agir com toda a questão política, todas as ações políticas que nós pudermos fazer, e isso foi provocado
Porque uma ação entre particulares, uma discussão entre particulares, um acordo entre particulares que foi judicializado, que está no CAD, que está na Justiça, mas entre particulares. A partir do momento que a ministra Marina Silva chama a AGU, bota a AGU dentro do processo e faz com que o Estado participe para um lado só contra os produtores, a nossa obrigação como defensores reais e legítimos dos produtores rurais do Brasil é entrar como parte também e enfrentar essa questão. Nossa posição da FPE é muito clara, contrária à moratória. Tanto apoiar nas questões do CAD, ajudar a tentar encontrar um meio termo nessa questão para sanar, aliás, essa discussão toda, essa briga toda, e principalmente fazer com que o Executivo saia dessa discussão, porque não tem absolutamente nada a ver nem com a AGU, nem com o Ministério do Meio Ambiente, muito menos com o Ministério do Meio Ambiente. Ana, tua análise. Pois aí, vem de novo a complexidade do sistema administrativo brasileiro, em que o Ministério do Meio Ambiente entra numa questão comercial. E nesse processo aí é um quadro, um enredo complicado. A FPE já havia obtido junto ao CAD uma vitória, depois foi derrubada, porque o outro lado da questão, as empresas que trabalham com as tradings trabalham com as chamadas cerealistas, ou as tradings que fazem o comércio internacional da soja, entraram para cumprir aquelas regulamentações internacionais que tinham interesse, já que são exportadoras. E aí o dilema fica esse: o produtor vai pagar essa conta, e é preciso exatamente uma mediação política para acertar, para que nem todos... vai ser difícil que todos ganhem e vai ser também não é aceitável que todos percam nessa jogada. É preciso que a moratória da soja seja resolvida de maneira racional, dentro da lei, para beneficiar especialmente quem mais paga essa conta, que são os produtores rurais. É claro que as exigências internacionais também precisam ser avaliadas do ponto de vista do interesse brasileiro, para evitar prejuízos a toda a balança comercial, já que é a agricultura que tem o maior volume de superávit comercial a cada ano que passa. Então, nós temos que ter, nessa matéria, um trabalho que vai ter que conjugar o interesse político, o interesse dos produtores e também qual é o papel e qual é a função, por que as cerealistas ou as traders companies que trabalham na área da soja estão defendendo essa moratória. Ana Amélia Lemos, nossa parceira aqui, nossa analista, ex-senadora, jornalista, obrigada pela sua conversa hoje aqui, tua análise na semana, viu, Ana? Uma boa tarde para você. Você volta amanhã, não volta? Quarta-feira aqui com a gente? Amanhã voltamos junto. Com mais pautas aqui. Mais pautas para você. Exatamente. Ana, então até amanhã, viu? Uma boa tarde para você. Tchau, Bom tchau. trabalho. Obrigada, tchau, tchau.